Está no ar mais um Conversas da Bola, prosseguimos com o atletismo, tem sido assim ao longo do último mês e também vai continuar assim, pelo menos durante mais uns tempos aqui no nosso programa. Hoje, Teresa Vaz Carvalho, atleta do Benfica. Teresa, muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Já sei que ponderaste não responder, mas isso depois já vamos falar. És filha de dois ex-atletas, a tua mãe, a Terezinha Vaz, e também do Joaquim Carvalho, e sobrinha de José Carvalho. Mas mesmo assim, começaste no atletismo às escondidas. Exato, é verdade. Eu, quando era mais pequenina, os meus pais já se tinham retirado do atletismo, retiraram-se quando o meu irmão nasceu, ele é 8 anos mais velho do que eu, e quando a minha mãe ia fazer aquelas corridas de manutenção e essas coisas, eu colava-me sempre. Só que não tinha pedalada para correr ao ritmo dela, então ela abandonava-me lá na pista do Estádio Nacional e ela ia dar a sua corrida pela mata. E eu, pequenina, metia-me lá nos grupos a pedir se podia treinar, e toda a gente dizia, não podes, és muito pequenina, és muito magra, não podes treinar. Quando tiveres, acho que era 32 quilos, que eles gozavam, é que podes entrar no atletismo. E eu, pronto, muito triste, ficava lá a fazer rodas, a brincar na areia, essas coisas todas. E eu sempre que pedia aos meus pais para entrar no atletismo, diziam sempre isso, não tens idade. Até que, quando entrei nos Salesianos, de Manique, no 5º ano, tínhamos uma pista de atletismo, que tem cerca de 200 metros, não chega, mas pronto, é tartan e tudo mais. E eu acho que a minha mãe já me meteu lá na escola, já sabia que havia a pista de atletismo e tudo mais. Mas, na verdade, eu entrei, foi no horário de almoço, às escondidas, que eu disse, os meus pais nunca me deixaram fazer atletismo, por isso eu vou lá inscrever-me, vou experimentar, mas não vou contar nada a ninguém em casa. Até que houve uma prova, então tínhamos que pedir aos pais para nos levarem à prova no fim de semana. Eu, bolas, que chatice, a minha mãe vai ficar super chateada, vou ter que lhe dizer que estou no atletismo. E pronto, foi assim que tudo começou, tipo, dizer à minha mãe que ela tinha que me levar num sábado a uma prova, e ela, o quê, mas tu andas no atletismo? Não fazia ideia. E foi assim. E você começou nas provas de velocidade e até bateu alguns recordes. Conta um pouco como foi esse início no atletismo. Pronto, foi mesmo no desporto escolar. Lá a pista é pequenina e nós nas aulas de educação física tínhamos o mega sprint, o mega salto e essas coisas. E correr em frente é sempre aquilo que é o básico que as crianças conseguem fazer. Eu basicamente passava sempre os meus intervalos a fazer corridas com os rapazes e a ganhar os rapazes, e na minha turma sempre me destaquei por ser a mais rápida. Até que não só ganhei o mega sprint da turma, ganhei o da escola, ganhei o regional, de regional fui para o nacional e fui ao pódio no nacional, e foi aí que eu percebi que era rápida, e nesse ano bati logo um recorde nacional de 150 metros. Mas na verdade querias era saltar, e para isso muito contribuíram também dois atletas, dois Marcos, o Chuva e o Caldeira. Porquê? Basicamente o Marcos Chuva e o Caldeira, eu acho que eles já estavam os dois no Benfica, porque mesmo estando num clube, continuavam a treinar ali na escola. E eles os dois já estavam mais ou menos especializados no salto em comprimento e assim, no triplo salto. E foi mais por uma de integrar o grupo, como éramos muitos e alguns faziam uma coisa, aquilo que era mais fixe até era estar ali a fazer as acrobacias para a areia, de que estar, bem, meio fundo, esqueçam. O corta-mato da escola era aquele dia que eu estava sempre doente, eu estava, mãe, estou super mal disposta, não consigo ir à escola, já estava com vómitos ou o que fosse. Também os lançamentos, pronto, eu realmente saltava mais do que lançava. Até tenho um momento caricato que foi uma vez para fazer um triatlo, que era fazer 60 metros, fazer um salto em comprimento e um lançamento de peso. Saltaste mais do que... E saltei mais do que lancei, foi ridículo, que a minha mãe até achou que o resultado estava ao contrário. Filha boa, conseguiste lançar 5 metros. Não, mãe, isso foi mesmo o meu salto. E é super engraçado. E foi ali que sempre fiz as duas coisas ao mesmo tempo, foi os saltos e a velocidade. No entanto, fui-me destacando nos saltos, aprendi muito bem a técnica, também tinha dois colegas de treino fenomenais tecnicamente, e aprendi muito bem e destaquei-me nisso. E foi justamente como iniciada que você saltou 5 metros e 75. Sim. E foi ali justamente que você viu, não, é isso mesmo que eu quero, eu sou mesmo boa para isso? Sim. Até porque senti logo ali uma diferença. Eu era rápida, e era muito rápida, em Portugal era muito rápida, mas tinha sempre pessoas ao meu lado, ou seja, tinha que me esforçar muito ou para ganhar uma competição, e às vezes volta e meia, claro, perdia, tudo mais. No salto em comprimento tinha ali um fosso. Sentia que eu saltava e já não tinha ali ninguém perto de mim, ou seja, senti que era aquilo que era melhor. E depois analisando também as provas internacionalmente, quando nós somos pequeninos nós não temos noção que a evolução começa a ser cada vez menor, não é? Porque nós estamos a crescer, é normal que se eu salto no ano 4 metros, no ano a seguir se calhar consigo saltar 5. E eu na minha cabeça foi, eu há 2 anos saltava 3, este ano salto 4, para o ano salto 5,
6, daqui a 3 anos estou a saltar 8 metros, já eu pensava a ver os Jogos Olímpicos na televisão e a dizer, pronto, estou ali na boa, isto aqui vai ser sempre assim, sempre esta progressão. E na velocidade, víamos Estados Unidos, Jamaica, eu pensava, não, eu não consigo estar ali não há europeus, eu não sou americana, eu não sou jamaicana, eu não posso ser rápida, sou só rápida aqui, por isso mais vale a pena nem tentar muito explorar aqui. E foi assim, pronto, os saltos, foquei-me no salto e comprimento e deu muitos frutos. Em 2012 trocas os salesianos de Manica pelo Benfica, aqui já para um ambiente muito mais profissional. Na verdade é assim, a diferença de eu ter de trocar mesmo dos salesianos para o Benfica foi porque tive a minha primeira lesão, tive a minha primeira ruptura. E é aquele momento em que nós percebemos, ok, se calhar vou ter de começar a ter mais cuidado com muitas coisas, vou ter de ter um acompanhamento médico, de fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, o que seja, depois isso tudo veio somado. Eu já tinha os convites do Benfica e sempre pensei, não preciso, ainda sou nova, não é necessário, tenho aqui tudo o que preciso na escola. Mas lá está, a lesão fez-me ver as coisas de uma forma diferente, fez-me ver, se calhar não tenho tudo o que eu preciso e preciso de uma coisa mais profissional, exatamente se vou querer seguir isto muito mais a sério. E foi aí, pronto, troquei para o Benfica e saí da escolinha e fui treinar para o Centro de Alto Rendimento do Jamor. Mas antes de ir para o Benfica, você tinha sido campeã nacional de juniores, em pista coberta, no salto em comprimento, e depois de ir para o Benfica, somou títulos também nos juniores, no sub-23 e até mesmo nos sêniores. Isso mostra um pouco de que ir para o Benfica, ir para um clube e levar mais a sério foi fundamental para o desenvolvimento da sua carreira? Eu basicamente eu já tinha sido campeã nacional, pronto, e daí terem surgido os títulos não, e os convites, sim, porque eles realmente viram um talento e eu sabia que tinha colegas meus que treinavam comigo que eram do Benfica, ou seja, o treinador poderia ser o mesmo, que não iria influenciar muito mais, e era ter toda aquela conjuntura à minha volta que me ia ajudar a chegar mais longe. E realmente sim, porque consegui tratar as minhas lesões, não é? Consegui estar muito mais controlada, consegui, como é que eu hei de dizer, consegui fazer uma coisa mais profissional, não é? E foi o início de tudo o que depois somou, sem dúvida alguma, claro, os recordes e as presenças na seleção, foi tudo depois de entrar no Benfica. E em 2013 estavas a voar, não como pensaste que ias, 5, 6, 7, 8, mas 6 metros em maio, 6,17 em junho, 6,35 na qualificação do Europeu de Júniores, foi de facto aqui, não aquela progressão que estavas a falar, mas foi uma progressão muito boa neste ano. Exatamente, sim. Pronto, foi nesse ano anterior que eu percebi que afinal já não era metro a metro, era centímetro a centímetro. Um metro por ano. Exatamente. Foi o ano da revelação, aquilo que eu chamo o ano da revelação, eu era júnior de primeiro ano e foi a primeira vez que integrei a Seleção Nacional Sénior. Fui a uma taça da Europa pela primeira vez e foi uma coisa que não era um objetivo porque eu nem sequer sabia que existia. Foi do género, Teresa, vais à Seleção Nacional Sénior, o quê? Fazer o quê? Como assim? Que provas é que há? Eu nem nunca tinha explorado isso porque nem estava na minha cabeça isso acontecer, mas foi um ano que a Nádia estava lesionada e eu nem sequer sabia que existia essa hipótese. Eu pensei que, não era uma janela sequer aberta e realmente foi o ano da revelação, foi o ano que entreguei a Seleção Nacional Sénior. Fui à final do Campeonato da Europa de Júniores, foi o meu primeiro europeu e foi aí que tudo surgiu, que comecei também a ser conhecida dentro do clube, fora e tudo mais. E também nesse ano você venceu a Naide Gomes na primeira divisão de atletismo. Sim. Foi especial para você essa conquista? Acho que já me fizeram essa pergunta muitas vezes e eu respondo sempre que não foi. Não foi porque a Naide lesionou-se. Nós estávamos em competição e eu saltava depois dela. E ela foi a correr e fez uma chamada e acho que fez uma ruptura no tendão de Aquiles. Sim. Então foi ali todo um aparato e a Nádia é uma das minhas referências no atletismo, sempre foi. Eu ali super aflita, oh meu Deus, a Nádia lesionou-se, nós já íamos no último salto, é verdade, mas a prova não lhe estava a correr bem. Ela não estava a conseguir acertar e notava-se que estava com muitas dores. E depois até no dia a seguir veio uma capa, não era capa de jornal, mas era uma página de jornal a dizer que a Nádia tinha sido derrotada e que eu era o novo prodígio, não sei o quê. E olhei para aquilo e achei, oh meu Deus, não, sinceramente, sim, mas eu não gostei nada disso, porque hoje estou a ver isto assim, mas um dia posso ver ao contrário, não é? Vai aparecer outra pessoa que vão dizer que é melhor do que eu e que me ganhou. E eu acho que para eu ganhar a Naide é eu saltar 7,12 metros, porque é o recorde de Portugal. Ou seja, no dia que eu saltar 7,12 metros, eu posso dizer que eu ganhei a Naide, não é ganhar a Naide porque a Naide se lesionou numa prova. É isso que eu acho. Ela, entretanto, já se retirou.
Mas acho que não, eu nunca sinto que ganhe a Naide, acho que não. Só se um dia saltar 6, 7 metros e 12, lá está. Em 2014 fazes o teu recorde pessoal com 6,52, é recorde nacional júnior e também de sub-23, num campeonato do Mediterrâneo de sub-23 em que, já contaste aqui antes da entrevista, Sim. que teve algumas peripécias, mas que também dominaste em toda a linha. Sim. Eu nesse ano foi sem dúvida o meu melhor ano, foi basicamente o que eu sinto agora analisando esses anos foi que em 2013 e 2014 eu não me lesionei. Ou seja, conseguires fazer uma época sem te lesionares é muito bom, mas quando fazes 2 épocas sem te lesionares ainda é melhor, porque não houve ali travagens, foi sempre a subir tanto o teu treino como a tua recuperação. E eu já vinha de uma época muito boa, tive uma época ainda melhor mesmo. Fiz a segunda melhor marca da Europa, a quarta do mundo, estava mesmo no auge, acho que nunca me senti tão bem fisicamente a saltar, parecia uma pena, sentia-me nos treinos super bem. A sério, às vezes nós temos de fazer esforços para fazer alguma coisa. E eu sentia que não fazia nada, a brincar, fazia coisas que agora se calhar esforço-me e não consigo fazer. E é um bocado frustrante. E esse campeonato foi super engraçado. Eu estava na minha melhor forma, sabia que ia fazer uma boa marca, mas foi muito engraçado porque tive o primeiro ensaio, saltei, as concorrentes saltaram e depois veio uma espécie de uma tempestade tropical. Começou a chover torrencialmente e foi do género, oh meu Deus, a prova está meio arruinada e vai ficar aqui por estes ensaios. Só que não, estávamos num campeonato mediterrâneo e tinha de continuar a prova, então estivemos ali a saltar no meio de chuva, também os meus resultados a seguir já não foram muito melhores e também nenhuma adversária conseguiu fazer melhor. Mas mesmo assim, 42 centímetros à frente da segunda. Estamos a falar de uma diferença brutal, não é? É brutal. Salto. Acho que é o meu recorde de centímetros para a segunda. Mas nesse ano também teve uma desilusão, com um salto de apenas 5,97, viu? Se eu fui 5,20, o dela desilusão foi 5,97. Mas que te deixou fora da final do Mundial de Juniores. Foi mesmo uma desilusão para você? Como foi esse momento? Sim, eu confesso que foi uma desilusão, porque lá está, tinha tido um ano muito bom, o ano anterior, tinha ido a uma final de um campeonato da Europa e sabia que era júnior de primeiro ano. Ou seja, quando olhei para a final do campeonato da Europa, já olhei, ok, as que ficaram à minha frente, algumas são mais velhas do que eu, as que não são, vou encontrá-las para o ano no Campeonato do Mundo e vou ter mais ou menos a minha vingança, por assim dizer. Era um ano que estava-me a correr super bem, eu era a segunda da Europa, a quarta do mundo. Ou seja, sendo a quarta do mundo, é óbvio que eu estava a contar estar numa final e eu queria lutar pelas medalhas, sem dúvida alguma. Só que pronto, o Mundial foi nos Estados Unidos, foi do outro lado dos Estados Unidos, foi em Eugene, em Oregon. Foram muitas horas de voo. E eu competi logo no primeiro dia dos campeonatos, e foi do género, chegámos depois de 6 horas Lisboa-Filadélfia, 6 horas de escala, 7 horas Filadélfia-Oregon, depois 5 horas de autocarro, depois dormir para fazer uma ativação para ter uma prova. Eu sentia que tinha treinado super bem, cheguei lá e lá está, aquilo que eu estava a dizer de me sentir uma pena e sentir que o meu corpo faz tudo, não, parecia que tinha uma pessoa às costas, tinha um colete em cima de mim e não conseguia reagir. Depois também fui sem o meu treinador na altura, fiz o primeiro salto super longe da tábua, porque na verdade esse salto de 5,97 m, o que me dá frustração, ou pelo menos deu naquela altura, agora não, é saber que eram mais 30 cm, porque eu nem sequer chegava à tábua. Mandavam-me pôr pés à frente e fiz o primeiro salto, não cheguei à tábua. No segundo meti pés à frente, fiz nulo. E oh meu Deus, tenho um salto e é agora ou nunca. E deu-me outra vez igual ao primeiro, longe da tábua. Ou seja, foi, oh meu Deus, eu estou aqui para lutar pelas medalhas e não consegui passar à final. E depois ainda ter de ficar lá o resto da competição toda, que foi 9 dias, de tromba na bancada todos os dias. Assim, olhava para os meus colegas. Mas não, depois ultrapassei e pensei, pronto, sou júnior, a carreira não se resume a isto, há muitas outras coisas que estão para vir e que hão de ser melhores. Mas fiquei triste, não vou dizer que não, porque fiquei mesmo triste. Era uma coisa que eu sabia que tinha treinado o ano inteiro, fiz sacrifícios por aquilo. E é sempre chato, mas pronto, é a vida real e temos que lidar com isso. E também em 2015 estiveste perto de ir para uma universidade nos Estados Unidos, é provavelmente um momento que acaba por marcar a tua carreira, mas só sabemos isso agora, não é? Sim, é verdade. Eu depois também já foi mesmo nesse ano que tivemos os convites para ir para os Estados Unidos e o Mundial foi numa faculdade norte-americana. Nós temos muito aquela ideia do sonho americano, de como as coisas são. Eu tinha uma ideia um pouco diferente antes de lá ir. Depois de ver, eu disse, meu Deus, isto é tão longe, eu demorei um dia a chegar cá, como é que vai ser? Eu estou cá, os meus pais estão a dormir.
quando eu estou a dormir, os meus pais estão acordados, não consigo falar com os meus amigos, estou completamente no outro lado do mundo, a cultura é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Mas mesmo assim, eu achei, ok, não quero ficar com isto cá dentro, vou se calhar experimentar. Entretanto, também depois, as marcas, havia aquela diferença de vou seguir uma carreira, eu vinha do desporto escolar, estava no Benfica, vou voltar ali para o desporto escolar nos Estados Unidos, acaba por ser uma faculdade norte-americana. E depois tinha aqui o convite também da Adidas e da Red Bull para ficar como atleta deles. E o que eu pensei foi, ok, tenho aqui um voltar ao desporto escolar ou seguir uma coisa profissional. E ponderando as coisas, eu sei, o que é que eu vou procurar lá fora? Se eu estivesse descontente aqui em Portugal com alguma coisa, lá está, quando eu saí dos Salesianos para ir para o Benfica, eu precisava de apoio médico, precisava de mais coisas que eu não tinha no clube. E aqui em Portugal o que eu achei foi, eu sou uma sortuda, eu tenho o melhor clube onde eu posso estar, tenho apoios de marcas que me ajudam a treinar diariamente, a ter os materiais que preciso, o que é que eu vou procurar para os Estados Unidos? Não sabia bem, então foi aí que eu percebi, se calhar não faz sentido eu ir para os Estados Unidos, vou ficar em Portugal, porque lá está, às vezes mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, era um risco, e eu estava com 2 anos que me tinham corrido muito bem, uma final no Europeu, um ano no top 3 da Europa, não fazia se calhar sentido, tive algum receio de arriscar e depois perder também tudo o que tinha cá ou dar-me mal. Então pronto, decidi ficar e entrei na ESCS e tirei a licenciatura em Publicidade e Marketing. É verdade. Mas se fosse hoje, terias ido para os Estados Unidos? Eu digo sempre que eu fiquei com o bichinho de sair. Ou seja, quando acabei a licenciatura, a primeira coisa que eu fiz foi, ok, não vou trabalhar, eu vou fazer aquilo que não fiz. Vou treinar para outro país, vou treinar para fora. Então acabei a licenciatura, guardei o meu diploma na gaveta e pus-me a pesquisar e disse, Estados Unidos não é muito longe. Mas fui para a Espanha e estive em Espanha, voltei agora este ano, no início do ano, ou melhor, no início do ano passado, que já estava em 2020, porque lá está, eu tinha essa ideia de eu conheço a realidade portuguesa, conheço só o que eu tenho aqui, não fui para os Estados Unidos, podia ter corrido bem, podia ter corrido mal, acho que não estou arrependida de não ter ido, porque é muito longe, a cultura é muito diferente e eu depois estive lá em estágio 2 semanas, logo a seguir ao Mundial e não me identifiquei. Achei um bocado de propaganda, achei que tudo o que nós vemos é o que é o bonito. Depois, quando eu cheguei e vi o feio, a miséria e as coisas que não nos mostram nos filmes, não é? É tudo sempre bonito. Achei que fiz bem em não ter ido, mas fiquei com o bichinho. Então estive a treinar em Espanha, que era para ter outras realidades e realmente treinava com pessoas de todas as nacionalidades, Finlândia, Rússia, Lituânia e sempre deu para abrir a mente e comparar Portugal. E agora olhando voltando um pouco, você já falou, vamos voltar para o ano de 2016, que não foi um ano bom para você, com as lesões que trazem problemas para qualquer atleta, e você também fez uma cirurgia em 2016. Conta um pouco como é passar esse momento de lesão, como são essas cirurgias, que isso para qualquer atleta, acho que é o pior momento da carreira de um atleta, é não poder treinar e competir. Sim. É assim, eu vinha de 2 anos muito bons, não é? Sim. E em 2015 começou uma dorzinha no joelho, de saltar. Pronto, é normal, todos os saltadores têm, os jogadores de basquete têm, temos que usar muito os nossos joelhos. E depois de 2013, 2014, 2015, foi uma época, não foi tão boa ao nível das outras, também não foi uma época má, mas foi uma época que eu senti que foi muito limitada por uma dorzinha que me apareceu no joelho, logo na pista coberta e que me foi acompanhando a todas as provas. Estava sempre com o joelho ligado e tornou-se um bocado insuportável no final do ano e início do ano, ou seja, início da nova época. E chegámos à conclusão que era melhor operar. Era o ano dos jogos e eu fiquei, oh meu Deus, não vou recuperar, porque sinceramente, saltando 6,52 com 19 anos, um ano antes, eu pensei, faltam 18 centímetros, não é 1 metro a metro, mas 18 centímetros eu consigo, 18 centímetros é pouquinho, eu consigo. E sem dúvida que quando saltei os 6,52, pensei, vou conseguir fazer os 5,70, que eram na altura os mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio. E fiquei ali muito receosa, fazia a operação ou não fazia, mas sentia mesmo que já me doía mesmo muito nos treinos e ficar parada em casa a fazer gelo não ia ajudar. Ou seja, queria já cortar o mal pela raiz, fazer a operação e se tivesse a tempo de ir aos jogos, dava, se não, pronto, não faz mal, foi uma coisa que fiz para estar bem nos jogos seguintes, os de 2020, foi o que achei na altura. Uma lesão no tendão rotuliano é sempre uma lesão complicada. Alguma vez sentiste que a tua carreira poderia terminar com essa lesão? Ou pensaste
em desistir depois de veres a recuperação? Não, pelo contrário. Eu fui para a operação super focada na recuperação. Eu decidi que queria ser operada exatamente para ficar sem a dor, para ficar a 100% e para ficar ainda melhor. Ou seja, se eu conseguia fazer aquilo com a dor, o que será que eu podia fazer sem a dor? Porque eu ia sempre para as provas limitada. Sim. E só pensava, vou operar, que é para, ok, a dor desaparecer e eu depois disto é que vou ficar muitíssimo melhor. Nunca pensei em desistir, pelo contrário. A operação correu bem, a recuperação, e eu sempre pensei que era o que faltava para ser ainda melhor, ou seja, só me motivou ainda mais. E as dores continuam? Como é? Você teve uma outra lesão também ano passado. Sim. Como tem sido esse pós-operatório, né? Já tem 3 para 4 anos, mas qualquer cirurgia já marca. É verdade. Em relação ao tendão rotuliano, o rotuliano ficou bom. Uhum. Depois, quando eu comecei a saltar, como fiquei algum tempo parado, ainda foram 6 meses sem poder correr, e depois começaram as coisas, comecei a ter imensas lesões em vários sítios. Ou seja, comecei depois de um período de parada, já tinha tendinite no Aquiles, outras dores noutros pontos do joelho, noutros sítios do joelho, no outro joelho, nas costas. Comecei a ter várias lesões e logo quando comecei a tentar competir, tive uma ruptura no posterior, recuperei da ruptura no posterior, fiz uma ruptura no pé, ou seja, bem, depois da operação senti que recuperei do joelho, daquilo que eu queria recuperar. Sim. Mas as lesões que vieram a seguir, o meu corpo ficou muito débil e foi sempre correr atrás do prejuízo. Lesionava-me e depois tentava sempre recuperar muito rápido. Oh meu Deus, mas eu tenho prova daqui a 2 semanas, tenho que me pôr boa, e lá vinha a reincidência. Ou treinamos muito, chega ao momento, tenho sempre um azarzinho, uma coisinha. E quando eras, aquele momento jovem, 19 anos, a bater aquele recorde, a Naide tem 7,12 e a Evelise agora tem 6,62. Olhando para a tua carreira, foram estas lesões, ou são estas lesões que não te vão deixar bater estes recordes? É assim, os 7,12 da Naide é uma marca muito difícil mesmo. Acho que as pessoas não têm noção, porque as mulheres que têm 7 metros são muito poucas, contam-se mesmo pelos dedos das mãos, é quase sobrenatural. Uma mulher que faz 7 metros, oh meu Deus, é verdade, é muito bom. E eu sempre disse que o meu sonho era esse, era chegar aos 7 metros. Só que, o que é que eu aprendi? Aprendi ao longo da vida que não devo fazer muitos planos, porque tudo aquilo que eu planei, quando eu planeei, ok, fiz 52, 18 centímetros em 8 anos, é super fácil, estou nos Jogos do Rio, não, fui operada. Ou seja, 2020 não vou dizer que estou lá, nem vou dizer que não estou lá, porque dia a dia as coisas vão acontecendo. Uhum. O meu objetivo e o meu sonho desde pequenina sempre foi fazer 7 metros, sem dúvida alguma. É uma marca que eu sempre quis, sempre achei. Agora, bater o recorde da Naide ou bater o recorde da Evelise, a Evelise tem muita qualidade também, mas eu também sinto que conseguiria fazer as marcas se não tivesse sido este percurso com lesões. E é isso, eu sinto que se conseguir recuperar e voltar pouco a pouco, muitas vezes agora no treino, o professor pergunta sempre: Teresa, qual é que é a tua marca aqui de referência? Eu digo, não sei, não tenho recorde solista. Então, mas tu treinas há tantos anos, não tens recorde solista? Não tenho. Porque lá está, tenho o meu pós-operatório e o meu pré-operatório. Todos os anos faço como se fosse um reset à minha lista de recordes, e neste momento acho que o meu recorde é aquilo que eu estou a fazer no treino. Sim. O que eu fiz há 3 anos foi o que eu fiz há 3 anos. E acho que tem de ser assim que temos que encarar um bocado as coisas. É óbvio que eu tenho objetivos de longo prazo, tenho objetivos a curto prazo, mas não quero ser consumida por isso e pôr um target que depois, às vezes, conseguimos chegar ao mesmo caminho sem ser a linha reta. Assim como muitas pedras pelo caminho e muitas curvas, acredito que é possível. E você já falou que 2020 ainda é uma meta, ainda pode ser alcançado. O que você acha dos mínimos de 6,82? Não chegam aos 7 que você ambiciona, um pouco menos, sim, mas... Os mínimos antes eram 6,70. Os mínimos estão super altos. Sim, para todas as modalidades do atletismo. Todas as modalidades. Sim. Porque acho que estão a fazer do atletismo muito um espetáculo e já não querem muitas pessoas na pista. Aquilo que nós estávamos habituados a ver 40 pessoas num concurso, eles não querem 40, querem 12 pessoas lá. É assim, eu por um lado, eu acho um pouco injusto, porque eu acho que uma marca de 6,70 já é uma marca elevada. Eu acho que faz mais sentido ter muitas pessoas e no momento ver quais são os melhores, do que fazer isso, porque o que vimos, por exemplo, no Mundial foi que a marca de qualificação era 6,70. Mas depois, as que passaram à final, passaram com 6,40. As 12 primeiras, nós dizemos, então, mas como assim? Houve imensas que ficaram em casa, que conseguiam estar ali na final. Ou seja, isso já tem a ver com muitas coisas de burocracias da própria Federação Internacional e tudo mais, com os mínimos.
que beneficiam alguns países, porque depois há os países convidados que entram pessoas sem mínimos, e lá está, estão a pôr um mínimo super alto, e estão lá pessoas que não fazem, e há outras pessoas que merecem estar lá, são muito boas, estão em circuitos europeus, mundiais, Às vezes ficam com e não margem podem entrar. pequena de diferença. Assim, acho o mínimo alto, sinceramente acho alto, porque muitas vezes no pódio nós não vemos Não as vai ter pessoas medalha com com isso. Lá está, Sim. acho o mínimo alto, porque lá está, se calhar vamos ver no pódio e se calhar a terceira não vai ter essa marca. Sim. É um Mas também dá bocado... para se qualificar pelo ranking de Pelo ranking. resultados? Como é que isso está para Eu ainda não percebi muito bem, eu acho que isso é só para o campeonato do mundo. Acho que o mundial, acho que ainda vão buscar o ranking, porque está tudo um pouco em fase de teste. Os atletas têm reclamado imenso, há muitos atletas que não estão a favor disso, porque acho que o próprio ranking também funciona com presenças em determinados meetings. E isso é muito relativo, porque se eu tiver um bom manager, o meu manager me põe-me em todos os meetings e eu estou lá a somar pontos. Se eu for melhor atleta do que tu e tu tiveres um melhor manager do que eu, se calhar safa-se quem tem o melhor manager. Claro. Isso, pronto, tem sido assim um bocado de termo de controvérsia. Não sei bem onde é que isso vai dar ainda. É uma mudança agora também, é difícil entender. É, Toda sim. mudança é difícil entender. E Estão a tentar fazer um bocado como o ténis, não sei, aqueles rankings do Sim. ATP, isso não... também os próprios atletas não sabem mesmo Os como próprios, funciona. os próprios atletas ainda não sabem muito Os bem como primeiros funciona. sabem que eles estão sempre em primeiro, Porque no até- tênis tem isso. Exato. E há uns que entram logo diretamente, Sim. mas há próprios países que depois têm as suas regras diferentes. Há países que adotam um sistema, outros que adotam outro, mas depois têm que estar em conformidade com o internacional. Olhando aqui já para a parte mais final da nossa entrevista, Naide Gomes é certamente uma referência. Sim. Mais algumas? Eu quando era pequenina eu tinha assim muitas referências e muitas pessoas que eu idolatrava isso, mas depois cheguei a um momento da minha vida em que já vejo que não idolatro ninguém e que as pessoas, pronto, são... Até porque quando eu era pequenina eu via a Naide na televisão, via o Nelson Évora na televisão e, oh meu Deus, e depois, desde o momento em que uma pessoa entra numa seleção e está lá com eles, eu penso, mas como assim? São iguais. São Como é que iguais. isto... Porquê que eu estou aqui com estas pessoas? Isto não faz sentido, ele Entrei estava na televisão. também. Pois, como assim? Mas não, eu gosto de buscar um bocadinho de todas as pessoas. E às vezes nós temos os ídolos, aquelas pessoas que aparecem na televisão e que toda a gente conhece e que são mediáticas, mas há muitas pessoas que treinam comigo, se calhar, ou com quem eu treino na pista, que nunca chegaram aos Jogos Olímpicos, nunca tiveram medalhas internacionais, mas que eu idolatro, porque vejo a forma como eles treinam, a forma como eles levam a vida, os sacrifícios que fazem para conseguirem alcançar algumas coisas. E lá está, consigo olhar para pessoas que não são famosas, não são mediáticas, vou-vos dizer nomes e vocês não sabem quem são. Sim. E gosto muito da postura deles e gosto de me reverem em muitas coisas, ou seja, sou assim uma pessoa que observa Vamos muito. ficar um bocadinho a cada lado. Sim. E olhando agora para 2020, já falamos das Olimpíadas, qualquer atleta que esteja no meio tem um objetivo de chegar à Olimpíada Claro. de qualquer forma que Sem seja, dúvida. mas outros objetivos para 2020 que você tem? Outros O ano objetivos que eu tenho para começando. 2020. O meu maior objetivo é não me lesionar a época toda. Eu antes tinha muitos objetivos em termos de marcas e percebi-me que não. Eu gostava muito de conseguir chegar ao final da época e dizer que eu não me aleijei. Fazer A época completo. toda, porque é assim, eu quando era miúda, eu via o meu balanço final de provas e via que tinha imensas provas, ou seja, a Teresa fez 12 provas. E agora, nos últimos anos, o que eu tenho visto é olho para o ranking e eu fiz 3 provas, o ano passado fiz 2 provas, porque me lesiono sempre a meio, ou seja, neste ano eu quero não me lesionar até ao final da época, porque eu sei que não me lesionando e sendo constante, acabo por conseguir melhorar e ter uma consistência. Sim. E fazendo um balanço, qual é o melhor momento da tua carreira até agora? Eu quando li essa pergunta, eu achei os melhores meses da minha carreira era o desporto escolar, a sério. Não, mas a sério. Acho que a nível desportivo, pronto, foi o Campeonato Mediterrâneo. Não só por ter feito a minha marca pessoal, mas porque foi mesmo especial. Esse ano, então, foi a primeira vez que fui à Seleção Nacional Sénior. Foram tudo momentos marcantes e especiais. Mas é verdade, os melhores momentos foram no desporto escolar. Eu acho que quando somos crianças e levamos as coisas sem saber, sem preocupações, sem termos a mínima ideia do que é que aquilo é e sonhamos imenso com as coisas, sem dúvida que gostei muito dos Olímpicos Jovens e dessas coisas todas. E o pior momento? O pior momento... São vários, as lesões. Sim, são as lesões. Eu acho que o pior momento da minha carreira foi o início do ano passado, porque foi o que eu vos disse, eu acabei a licenciatura e eu decidi ir para a Espanha treinar. E lá está, eu fui para lá um bocado por conta própria, arranjei um treinador de saltos, arranjei um grupo de saltos top, que vão estar todas em Tóquio, e pronto, estava a treinar com uma russa, uma lituânia, uma finlandesa, um grupo espanhol muito bom de saltos, e achei, pronto, vou treinar com os melhores,
para ser a melhor. Eu era a pior do grupo de treino e eu cheguei lá e tipo, eu não estou a acreditar, eu era boa nisto em Portugal, mas sim, eu estou a fazer as mesmas marcas, as pessoas continuam a ser boas, elas é que são mesmo muito, muito boas. Só que eu adorei tudo, adorei Espanha, adorei viver lá, só que foi o facto de me ter aleijado novamente. Senti que não havia nada que eu pudesse trocar. Às vezes nós cometemos um erro, acontece-nos alguma coisa e nós achamos, se eu tivesse recuperado melhor, Sim. As coisas tinham sido diferentes, só que não. Eu, olhando, não há nada que eu pudesse mudar e é isso que é frustrante, é saber, eu fiz tudo bem, eu treinei todos os treinos, eu comi bem, eu fiz tudo bem e aleijei-me outra vez. E ter de voltar para Portugal e saber que fui e que foi um fracasso ou um falhanço, entretanto, é assim que eu vejo, porque não consegui os meus objetivos, que era fazer uma boa época e a época acabou por ser voltar para Portugal para me tratar. Acho que foi aí. Já falaste que conseguiste tempo para estudar, entre o atletismo ou o profissional. Porquê publicidade e marketing? Porque dentro do atletismo e dentro do desporto sempre foi assim o que eu mais gostei. Sempre gostei da relação das marcas com os atletas, da cobertura toda televisiva nas grandes competições e o facto de os próprios atletas se tornarem marcas. Sim. O Michael Jordan é uma marca, o Usain Bolt é uma marca, o Cristiano Ronaldo é uma marca. E quando eu era pequenina e tinha os ídolos atletas, eu via-os como marcas e sempre foi isso que me fascinou. Sempre sonhei trabalhar numa Adidas e trabalhar com atletas ou o que fosse. Sim. E além de ter cursado publicidade e marketing, você também carrega o atletismo e um blog também. Sim. Fala um pouco já voltado para a área da comunicação, que você estudou, sim. Mas como é um pouco desse projeto? Desenvolve um pouco desse projeto para gente. Pronto, eu decidi desenvolver o blog porque sempre foi uma das coisas que eu gostei exatamente por estar relacionado com isto e sinto que às vezes as pessoas não estão muito a par do que é a vida dos atletas. Sim. Assim mesmo dito por nós e para nós. E o blog surgiu nesta altura, lá está, tinha acabado, estava só a treinar e sentia que tinha muito tempo livre, ou seja, já não tinha a faculdade para me entreter e era uma forma de sempre fazer alguma coisa no meu tempo livre e pronto, ir divulgando a minha vida, alguns tipos de ser atleta e acompanhar as tendências. Sempre uma coisa que eu sempre gostei, a sério. Lá em tua casa, os teus pais ligados ao atletismo, falámos no início, e há também a tua irmã, que é agora um jovem prodígio, que está também a ganhar muitas provas. É uma família de grandes atletas, mas a pergunta era para perceber, para falares um bocadinho da tua irmã também. Da minha irmã. Bem, a minha irmã, supostamente, nós somos três. Tenho a irmã mais velha, sou eu, e depois é a minha irmã mais nova. E eu sou a pior em tudo. Tudo o que é desporto, não, mas a sério, vocês não estão a perceber. Eu sofro de bullying desde pequena, porque tudo o que é, se íamos jogar futebol, até quem não joga, ficas à baliza porque jogas mal, basquete não jogas porque jogas bada mal, atletismo, só sabes correr em frente, não podes também, não sei, as minhas irmãs sempre foi assim. E a minha irmã sempre foi super boa em tudo, é incrível, acho que qualquer desporto que a Marisa estivesse metido ia ser um prodígio, por assim dizer. Ela é incrível a jogar basquete, futebol, vôlei, ela já fez todos os desportos e mais alguns. Entretanto, assentou no atletismo exatamente porque há muitos desportos dentro do atletismo. Sim. Ela faz heptátulo, são as 7 provas. Já vai logo um dos mais difíceis. Sim, é um dos mais difíceis e ela é muito polivalente, tem resistência, tem força, tem velocidade e pronto, o que é que eu ia dizer? A rapariga ganha-me em tudo quase. No salto e comprimento proibia durante os tempos de saltar, que era para não me ganhar. Quanto é que ela salta? Agora, acho que 6,20. Centímetro a centímetro. Mas eu fiquei com medo quando vi a marca, não fazes mais, não precisas de fazer. Tá bom. Chegar nos 7 não precisa, né? É muito. Não, mas é giro, é giro. Pronto, como eu lhe ganho no salto a comprimento é giro. Se ela me ganhar, passa a não ser tão giro. Mas de resto é tudo tranquilo. E agora, para fechar, nossa última pergunta, quem é a Teresa fora do atletismo? Oh, meu Deus. Apesar de toda essa vida ligada ao atletismo, desde os seus Sim. pais, mas quem é você um pouco fora do atletismo? Então, quem é a Teresa? Esta pergunta é muito difícil. Eu não sei. Acho que sou uma pessoa divertida, acho que sou boa companhia para as pessoas que estão comigo. Às vezes sou muito estressada, às vezes, mas acho que sou uma boa companhia, acho que os meus amigos gostam de estar perto de mim, sou uma pessoa engraçada, estou sempre a gozar com as pessoas, sempre na palhaçada. Sou uma pessoa muito séria no que toca a fazer os trabalhos e as coisas. Eu estava a contar um bocado ao Marco que eu nunca faltei à faculdade, não conseguia. Sentia-me super mal, estava em casa, oh meu Deus, está a ver aula e eu não estou lá. E às vezes isso é um bocado mal, porque até no atletismo também é assim, são 8 repetições e eu faço 6, já não vou saltar.
Este o ano está arruinado porque eu faltei um dia ao treino, já não consigo. Por um lado é bom, por outro lado é mau, por isso é que eu digo que sou um bocado estressada. Mas acho que sou boa companhia, acho que sou uma pessoa divertida e é só, acho eu, trabalhadora. Então, assim, chegamos ao fim. Mais um Conversas da Bola nessa nossa sequência sobre o atletismo português. Obrigado. Obrigado, Obrigada, Tereza. E você nos acompanha no canal IU, como já de costume, na Mel e na Nós, nas nossas redes sociais e também através da Rádio Iris FM. E nos despedimos de mais um Conversas da Bola para você.